E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui, a nossa série Jogando Explicando, partidas de 10 minutos, ainda na briga pelos 2.700, enfrentando o adversário aqui 2.458. Jogamos uma francesa aqui, ele jogou a variante Tigorin, dama E2, aqui um lance curioso, né? Mas a ideia é meio que evitar D5, porque peão toma, não vou poder tomar de peão por conta da cravada. E depois ele vai fianquetar o bispo aqui no estilo ataque índio do rei. Vamos jogar aqui com C5, cavalo C6, e agora fianquetar o nosso bispo. Esse é um sistema que dá para usar contra o ataque índio do rei. Cavalo G7. E agora quando vem o C3, jogar com E5, com a ideia de D6. Fazer o triângulo do Botvinnik mesmo perdendo um tempinho aqui para evitar o D4 das brancas. É possível que ele vai tentar jogar um torre D1 ou cavalo A3 para cavalo C2 e tentar um D4, mas nunca chega fácil esse D4 aí. Cavalo C4, vamos fazer o roque. Possivelmente ele vai jogar com D3, A4 para parar o B5. Aqui a gente vai fazer H6, para botar o bispo em E6 sem que tenha cavalo G5. D3, bispo E6, e é bem uma posição de ataque índio do rei. Aqui a gente tem planos com F5 e F4 para jogar na ala do rei. Essa estrutura de peões do sistema Botvinnik é muito flexível. D5 é uma ideia que tem às vezes, mas aqui ela não é possível, por conta que o peão de E5 estaria caindo. Porém, com esse lance cavalo H4, as coisas podem ter mudado. Aqui D5, ele tirou um ataque aqui, pode ser uma ideia aqui. D5, peão toma. Talvez tomar de bispo, para trocar o bispo do fianqueto. Ele quer jogar F4 aqui, né? D5 parece adequado aqui. Peão toma e tomar de bispo. Também é possível tomar de cavalo, né? Mas se tomar de cavalo, talvez ele vá voltar o cavalo aqui, pressionar E5. Ainda que eu possa defender com torre E8. Mas vamos jogar bispo toma. E tentar trocar os bispos aí. O bispo do fianqueto jogou cavalo F3. Agora dama C7. Pode ser. Defendendo em E5. Torre E1. Botou mais uma ameaça ali. E agora um lance como torre E8. Para defender indiretamente aqui o peão, né? Se tomar, possivelmente vai ter um problema com a cravada na coluna E, torre de F8. Vamos ver aqui como é que ele vai jogar. O próximo lance pode ser torre de AD8, trazendo a torre para o centro. Se cavalo toma, bispo toma, rei toma G2. Por exemplo, cavalo por E5, cavalo por E5, cavalo C6, parece uma boa jogada. Atacando várias vezes em E5 e cravando o cavalo ali na coluna. Acho que ele não vai tomar esse peão. Ele pode jogar um lance como bispo D2 para trazer a torre para D1, ou A5, A5 ganhando algum espaço aqui na ala da dama, né? Então, torre AD8 também é o que eu quero fazer, trazer essa torre para o centro. Jogou bispo D2 mesmo, vamos trazer essa torre para D8.
e AD1. B6 parece um lance legal, já deixa o peão de C5 defendido. Aí ele pode jogar bispo C1. A gente está jogando como se fosse uma Índia do rei, né? Com as cores invertidas. Dama B7 é uma jogada interessante. Agora pode ter algum tema na diagonal, claro. Se tirar o cavalo ali de F3. Dama C2. Esse lance me parece suspeito, porque aquele cavalo de F3, né? Não tá defendido. Agora tenho a dama, quer dizer, saiu uma defesa, né? Então posso ter jogadas como cavalo B4, atacando a dama e atacando em F3. Mas acho que não está funcionando ainda. Cavalo B4, toma, bispo toma F3, troca, e toma em C5. E ele está atacando aqui em E5, agora 3 vezes, né? Acho que cavalo F5, então é uma boa jogada. E agora eu posso ter ideias com o cavalo D4 também, né? Tinha talvez E4, né? Porque se peão toma, o cavalo estava caindo agora em C4. Vai ser uma ideia também. Agora já foi, embora goste aqui da posição das pretas. G4, um lance bastante otimista. Ele quer, bom, se eu voltar o cavalo, tomar aqui, mas não vai conseguir, né, fazer isso. Eu tenho possibilidades agora. Bispo toma, cavalo de CD4, toma a dama, cavalo por C2. Não funciona, né? Mas tem que ficar de olho nesses temas aí. Cavalo... Cavalo D6 é uma jogada. Cavalo de F7 parece simples. Interessante. Ele vai poder tomar aqui, tá tomando lá em G2, vai ter um descoberto, né, na grande diagonal. Cavalo D6. É outro lance possível. Cavalo D6, por que não, né? Trocar o cavalo aqui de cavalo por D6, torre por D6. E ele tem que ficar de olho nos temas ali em D5 de novo. Em F3, perdão. Talvez cavalo F7 simplesmente também fosse bom para evitar a troca de peças, já que a gente está com a vantagem de espaço, né? Porém, que lance G4 enfraquece a ala do rei, né? Me parece um pouco suspeito nesse sentido. Deixa aquele like que é bastante importante para a gente. Mandou cavalo E3. Bispo E6 agora. Tem que ficar de olho em tema na diagonal aqui agora, né? Talvez seja prudente tirar a dama daqui. C7. É assim, no fim das contas ele se debilitou, né, com esse G4. Teve que jogar H3, cavalo D2.
Talvez dama D7, né? Fosse uma casa melhor, e deixar a coluna C para a torre. Mandou cavalo DC4, está querendo trocar umas peças. Vamos manter a política de não trocar aqui, cavalo C8. A gente está com mais espaço. Uma dança aqui dos cavalos. F5 pode ser uma ideia para abrir a lá do rei. Os dois aí com menos de 5 minutos. A vitória vale 4 pontos, o empate a gente perde 4, a derrota a gente perde 12, né? Agora eu acho que a vantagem está do lado das pretas aqui, contando a vantagem de espaço. Esses cavalos estão batendo cabeça, o cavalo de E3 atrapalha a torre, o bispo. Excesso de peças numa posição sem espaço é problemático, né? E todas as peças estão no tabuleiro aí. B3. Defendeu o cavalo. Vamos voltar ao cavalo para E7, porque agora a casa F4 é interessante, talvez, para esse cavalo. Tipo, agora ele voltou. E o cavalo pode ir para D5. Talvez de olho num cavalo F4 aqui. Se o cavalo voltar para E3, cavalo F4. E cavalo F4 aqui no vazio pode ser interessante, ainda mais agora que o ponto C3 está mais vulnerável. Ele jogou bispo D2. E se eu jogar F5 agora também? É uma ideia. Peão toma, bispo toma. Está atacando em H3, está de olho em D3. Eu não sei se é isso tudo também. E cavalo F4, bispo toma, peão toma. Como é que está isso aí? Parece uma opção, né? H5, né? Um lance, peão toma, bispo toma H3 aqui. Mas se bem que não vai ter um dama G4, porque vai ter um cavalo G3. Temos que dar uma acelerada aqui, né? O tempo está passando. O tempo anda rápido. O tempo voa. Vamos cavalo F4 aqui. Acredito que ele vai tomar. Porque agora, se o peão tivesse em B2, eu acho que não era grande coisa isso aí. Mas aqui fica tocando em C3, né? E ele vai ter que ficar defendendo aí. Vamos jogar bispo D5. Aqui, cavalo F3. Vamos jogar dama em C7. Torre 8. Torre A1. Ele quer trocar tudo. Vamos manter aqui um par de torres com torre D8. E tentar manter o par de bispo. Jogou torre D1. E agora A6. Tentar B5. Cavalo D2. Vamos de B5. C4, cavalo B4 é chato. Esse aqui, por exemplo, parece perder um peão, né? Bispo toma, peão toma, torre toma, dama toma, bispo por C3. Aquele peão de C3 cai, né? A gente achou que era um alvo mesmo. Dama C1, atacou o bispo, tá de olho no peão de C5, mas aqui um lance legal é cavalo D4. Se tomar é duplo em E2. Gostei desse lance. Ameaça cavalo E2. E se cavalo toma,
A gente pode tomar de bispo ou de C? Acho que de bispo, para pressionar lá em F2. O peão passado vai ser em C. Acho que aqui a posição é bastante interessante. F3 é uma ameaça aqui. Bispo toma, dama G3 cheque. Vamos ver se ele vai ver essa ameaça. Tipo um lance como dama D2, F3. Jogou dama D2, F3, bispo toma, dama G3 cheque, bispo G2. É dama por B3, né? Fica com os dois passados aqui. Se bem que fica caindo em H6 no fim. Vou jogar um... Não. Rei G7, B4. F3, bispo toma, cheque, bispo G2. Dama por B3, dama por H6. Ok, acho que dá para jogar isso aqui. Vou fazer dois passados unidos aqui. É forçado. Aqui ele tem que tomar. Voltar. E agora dama por H6, dama B1, cheque. Bispo F1, dama por E4. Mantendo um peão a mais, os dois passados unidos. Aí jogou bispo F1. Vamos jogar rei G7. Melhorando o rei, defendendo em H6. E agora... Eu queria jogar C4, mas está caindo o bispo. B4 pode levar um bloqueio, né? Não, mas vamos lá, vamos B4 aqui. Acho que ele não consegue bloquear bem. Porque agora joga B3. Não tem bispo D1, cai em F2. A ideia é dama C2 e B2 aqui. Estamos com menos de 1 minuto. A posição deve estar ganha aqui, mas ainda tem que tomar cuidado. E5. Ele quer jogar um E6. Vamos lá, dama C2. Se trocar, a gente promove. E6. Tá. E agora, trocamos as damas ou não? Vamos trocar as damas aqui e tentar tomar esse peão e ganhar o cores opostas. 35 segundos aí. Vou jogar um G5. F6. Acho que a gente pode tomar aqui, fazer um terceiro peão passado ou jogar E5 aqui. Agora a gente vai ter que dar uma volta com o rei. Tentar ganhar o peão lá de G2, né? Não sei se vai dar não aqui. Agora a gente vem para cá, ó. Demos um olé. Acho que agora vai dar certo. Agora H5 para passar outro peão. Abandonou aqui. 3 a mais, está perdido. Vamos para a revisão. 2681. Boa vitória aí contra o mestre Fide. Vamos aí ver a precisão da partida. Vamos ver a precisão. Atenção, vai sair já já. 74,5 para as brancas. 79,4 para as pretas. Não foi lá tão bem jogado assim, mas
foi ok. A francesa, ele jogou essa variante dama E2, variante Tigorin, que é para evitar D5, porque peão toma, vai ficar cravado, né? Teria que tomar de dama. Aí C5 é uma das respostas principais, cavalo F3, cavalo C6, G3, G6. Ficou essa posição aqui de ataque índio do rei, roque, cavalo G7, C3, E5, cavalo A3, D6, cavalo C4. Aqui B5 era boa, né? Talvez ele fosse melhor vir com o cavalo para C2, porque aqui B5 é um lance útil que eu poderia fazer, né? Antes que ele jogue o A4. Eu acabei jogando roque e ele jogou o A4 a tempo. H6, D3, bispo E6, tudo isso é muito padrão. Cavalo H4. E D5 é uma boa, né? Se ele jogasse outro lance que não cavalo H4, tipo bispo D2, aí F5 é a jogada. Esse peão toma, a gente pode tomar aqui de cavalo, por exemplo. Uma posição bastante promissora aí para as pretas, né? Cavalo H4, D5, peão toma, bispo toma. Dava para tomar de cavalo também. Ele quis evitar a troca aqui com cavalo F3. A5 era uma ideia para ganhar espaço na hora da dama. Dama C7, torre E1, torre de F8. Tá legal. Ele não pode tomar aqui em E5, porque toma em G2, rei G2, cavalo E5, cavalo toma E5. E aqui, por exemplo, bispo toma E5. Se dama toma E5, cheque, defendendo a torre, o cavalo está saindo para pegar a torre de E1, mesmo se dama E4, cavalo D5, né? Ganha a torre lá de E1. Então, bispo D2, apesar disso, o computador preferia cavalo E3 para ele, para mandar o meu bispo para E6. Bispo D2, torre A D8, torre A D1, B6 está legal, bispo C1. E aqui dama B7. O computador sugere já jogar A6 para B5. Expandir aqui na hora da dama, expulsar esse cavalo de C4. Aí teve uma fase aqui não muito precisa da partida. Então o cavalo F5 está legal. Aí G4, cavalo D6. Ele não gosta desse cavalo aí. Ele prefere o cavalo em E7 mesmo. Onde mais tarde eu trouxe esse cavalo de novo para cá para ter acesso à casa F4. D6 o cavalo não fica tão bem. Jogou cavalo E3, bispo E6. E H3 aqui defendendo o peão. Mas aparentemente ele tinha um pequeno tático. Cavalo toma, não posso tomar de cavalo que está cravado. Tomo de bispo. Mas isso aqui é muito de computador, né? D4. O detalhe é que se peão toma, ataca o bispo e o cavalo cravado. Se cavalo toma, tem torre toma, que está atacando a dama aqui. Ainda que isso seja melhor para as pretas, com dama B8. Que ideia, né? Então, nem eu nem ele vimos isso aí. Ele jogou H3, dama C7. Ele prefere dama C8 para apoiar o F5. Mas esse aqui me pareceu natural. Cavalo D2, dama D7. Cozinhando aqui, cavalo DC4, cavalo C8 foi bom para evitar a troca e remanejar o cavalo em E7. E aí B3 foi um erro aqui. Ele teve muitos problemas por causa desse peão fraco aqui. Era melhor não mexer ali nesse peão, jogar um lance como cavalo F1, só uma posição um pouco pior. Está um pouco passiva aí, né? Porém foi B3, cavalo de 8 E7, agora tem ideia de F5 ou cavalo D5, cavalo F4. Ele jogou cavalo F1, cavalo D5 tá legal. E bispo D2. E aqui cavalo F4 tá bom, mas ele ainda preferia F5, abrindo a lá do rei. Esse peão toma de G mesmo, seguido de F4. E ele está sendo meio sufocado aqui na lá do rei. Tá certo?
Cavalo F4, bispo toma, peão toma. Eu fui cavalo H2. Aqui, dama C1, atacando aqui parece que era melhor. Esse G5, passar o cavalo de F para D2 para vir para E4 ou F3. Se tomar em D3 agora ele vai ter um descoberto aqui como cavalo E4, né? Atacar indo em C6 também. Não poderia jogar assim. Por isso tira a dama antes, para não ficar atacando a dama aqui. Na verdade não, né? Tá caindo em C6, nem pode tomar em D3. Ok. O cavalo H2 aqui me parece natural, mas é um erro, segundo a máquina. Bispo D5. Ele gostava muito de H5, para se peão toma, bispo toma H3. Esse bispo F3 aí sim toma HG. E é um lance como bispo F6 para tentar rei G7, torre H8, alguma coisa assim. Porém eu joguei bispo D5, cavalo F3, dama C7, torre E8, torre E8, torre E1. Torre D8 foi bom, manter uma torre aqui, acho que se trocasse aliviava bastante. Torre D1 e A6 para jogar B5. Ele gostava de dama B7, mantendo pressão na diagonal. Cavalo CD2, B5, D, AB. E cavalo E4 aqui. E ele não gostou do meu bispo toma E4, que eu achava que ganhava um peão. Deve ter algum furo, então. E fala que B4 era muito forte para conquistar a casa D4. Se C4, toma. Ou cavalo D4 ou bispo D4 com grande vantagem posicional. E aqui ele não gosta mesmo desse lance. Aparentemente ele tem alguma coisa aqui. Bispo F1 ao invés de dama C1. Não tem uma boa maneira de defender aqui. Se B4, dama D5 seguido de bispo C4, ele tem um bloqueio perfeito aqui. Se eu defender com a dama, por exemplo, ele está entrando em D6 aqui. É fácil deixar passar esse lance aqui, simplesmente atacando um peão que é difícil defender, né? Porém, dama C1 foi o lance jogado. Cavalo D4, o computador preferia B4, mas o cavalo D4 tá ok. Cavalo toma, bispo toma, dama D2. Aí o F3 foi uma boa jogada. Aqui dama D2 é o erro decisivo. Ele tinha que jogar bispo F3 para impedir o F3, mas as pretas têm vantagem aqui com C4. Pois dama D2 está perdido. F3, bispo toma, cheque. Dois passados devem garantir a vitória. Bispo F1. Ele poderia tomar lá. Ele tem dama B1 cheque, bispo F1, dama toma E4, ou mesmo B4 para avançar o peão para a dama. Aí bispo F1, rei G7 ele não gostou, preferia dar um cheque lá de novo. Ok, rei G2, B4 é um erro, ele gosta de tirar o bispo para cá para jogar C4, eu não gostava de F4 aqui, né? Mas aí o bispo volta e ele aparentemente só expôs mais o rei. Porém B4 aí foi um erro, dama D3, dama B2. Aqui os dois com pouco tempo teve muito erro. Preferia dama F3 para ele. B3, E5. Aí dama C2 está bom. E6. Aqui esse final será que ganha tranquilo? Por enquanto sim. E5 joga a vitória fora, que esse foi um erro. Aqui F5, por exemplo, eu não vou conseguir ganhar. Esse foi um erro crasso aqui, o meu E5. Tinha que, por exemplo, jogar B2 aqui. E depois, talvez jogar bispo G1, bispo H2, fazer ele tomar de H, e aí sim ganhar com 3 peões passados. Esse aqui
joga a vitória fora. F5, por exemplo, era bom e eu não ia ganhar. Com pouco tempo aqui, perdemos o fio. Aí, perdão. Então esse foi um erro. Rei D5, e aqui está empatado, né? Eu não consigo passar, mas aí houve mais erros aqui, uma comédia de erros aqui no fim. Rei D6 para o meu rei não passar aqui, era mais forte. E o bispo fica controlando aqui os peões, né? B2 também não é bom, tinha que ser bispo E3, não sei bem porquê, mas depois para vir para cá. O rei E7, não, o rei E7 parece melhor mesmo. Aí ele fez bispo B1, aí rei E7 foi bom. Agora ameaça dar a volta, né? Bispo D3, rei B6. E agora, né, se ele mexer de bispo, rei B5 é bom. Se ele voltar com o rei, agora o rei volta e vai para lá do rei. Aqui está perdido. Dá o drible, né, no rei dele. Que aqui vai cair o peão de H3. A gente vai fazer um terceiro peão passado que vai ser suficiente para ganhar o cores opostas aqui. Aqui ele abandonou, a vitória seria elementar. Então, esse foi mais um vídeo da nossa série. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que é bastante importante para a gente. 2681 aí na nossa arrancada para os 2700. Valeu e até a próxima.